Gostaria um pouco de comentar sobre o Napoleão e a influência dele no direito. É, a, a, numa análise rápida do ativismo, eu sempre coloco o Napoleão na base numa interpretação rápida de pegar uma sequência histórica, o Napoleão, porque o Napoleão, digamos assim, ele é o ápice do positivismo jurídico. Quando a gente fala em positivismo, a gente fala sempre de Kant, né, de Comte, Augusto Comte, mas ele sistematizou. Você já tem um Já positivismo. tinha uma coisa anterior, né? Não com esse nome. Mas até uns empregavam para dizer o positivismo é tudo aquilo que é positivo, que é real, concreto, é o empírico, aquilo que pode ser aferível. Então era nesse sentido. Ele vai sistematizar esse conceito para estender ele a todos os ramos. Tá? Mas esse positivismo, o Napoleão, ele vai sintetizar os códigos, né? Código Civil, Código Comercial, Código Processual, Código Penal. E ele sistematiza todas em leis que foram consideradas assim monumentos lógicos. O primeiro ponto é que quando ele a burguesia festejou, porque agora nós temos uma lei para todos e todos são iguais a essa lei. Só que, como consequência, ele eliminou todo um ordenamento jurídico múltiplo que existia e que regia. Quer dizer, os usos, os costumes, você tinha tradições, como falar, O melhor presente é aquele que transforma quem recebeu o presente. Tendo em vista, então, o Natal, nós temos, então, um desconto de 40% para os combos e 30% para os livros. As normas de regência das guildas. Você tinha o direito canônico, você tinha o direito local, as ordenações régias. Então, esse universo de diversidade, e não só esse universo em si, o fato desse universo existir, ele significava também que o governo do monarca, ele era extremamente descentralizado. Ele não tinha influência sobre o direito canônico, sobre as tradições. Quando o código vem e ele simplesmente suprime todas essas instâncias, você tem um passo gigantesco para a centralização do poder. Não só você vai retirar todas as tradições, você acaba, mas como você centraliza o poder, porque agora é o centro, é o monarca que determina tudo que é direito. E agora o indivíduo ele se torna atomizado. Porque antes ele tinha a proteção da coletividade, da sua guilda, da sua comunidade. Mas aquilo era protegido com essas entidades, com normas, com costumes. Agora não. É só a norma que vem do rei. Então esse é o primeiro passo e da centralização. A centralização em torno do rei. Veja que logo na sequência vai acontecer o quê? A Revolução Industrial, que já havia começado um pouco antes na Inglaterra, ela avança e ao longo do século XIX, e ao ponto de transformar o quê? Um mestre, um aprendiz, um companheiro, que são as categorias dentro das guildas, das ordenações de ofício, se transformaram em operários. Exatamente. Largado na periferia de centros, porque antigamente você não tinha previdência, mas você não precisava dela. Você tinha teu meio social que te acolhia. Tinha, as corporações eram a própria previdência para os artesãos. E mesmo o indivíduo que vivia lá no meio rural, aquilo formava uma família. Formava, era tido como uma guilda também. A família extensa, os agregados, quer dizer... Na Espanha era tido como o grêmio dos pastores, por exemplo. Então, se você adoece, se você a comunidade já te acolhe. Ainda não era o Estado, era a comunidade, eram os seus parceiros. Com a igreja junto, ensinando. Sempre, agora, esse indivíduo, depois, ele vai se tornar. Ele já não tem mais os seus direitos e costumes, porque agora é um código. Que pode mudar toda hora. Pode mudar toda hora. E ele agora é um morador numa periferia. Porque você perde a segurança jurídica. O pessoal fica falando tanto de segurança jurídica,
Mas o que dava segurança jurídica era as tradições e os costumes, que você sabia que não ia mudar nunca. A certeza. É. Você ia saber a certeza que o que você viveu, seu filho ia viver, seu neto ia viver, seu bisneto ia viver. Aí depois, quando começou as codificações, essa história aí de suposta segurança jurídica, você não sabe como é que vai ser a lei do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, você não tem a menor ideia. E tem implícito nisso uma coisa que nasce com o iluminismo, que é uma ideia que até hoje está assim, arraigada no pensamento. A ideia de progresso. A ideia é que nós seguimos num progresso. Também, outra a ideia de que a mudança é progresso. Sempre boa. E ela é aperfeiçoada não diretamente, mas pela ideia de Hegel, da dialética, de que na dialética sempre surgirá algo bom. No conflito do bem e do mal, a síntese será algo bom. Sempre será melhor que a anterior tese. Tese, antítese, síntese, a síntese vira uma nova tese, que é melhor do que a anterior, e assim o processo vai indo. Então some-se isso com a ideia iluminista do progresso. O progresso é sempre uma linha ascendente. Amanhã sempre é melhor. Todo mundo tem a ideia, não, se hoje essa doença não tem cura, não tem problema, que amanhã vai ter. Amanhã terá uma solução. Amanhã o homem vai estar em Marte, nós vamos ter casas depois vai estar em Júpiter. Não tem problema, tudo será resolvido. Essa ideia nasce disso. Quer dizer, é uma tragédia, né? É quase que a humanidade acreditando em contos de fada. Ditos de filósofos, de grandes pensadores, mas é a decadência do pensamento. Esse é flagrante. Porque a coisa não sai do progresso necessário, isso é uma coisa completamente absurda. Até porque a ideia não é progresso. Você tem que primeiro conservar. Não existe uma contraposição entre progredir e conservar. Porque você conserva aquilo que é bom. Você conserva aquilo que deu certo. E você progride naquilo que não deu certo, você progride melhorando. Exatamente, claro, as duas são possíveis. Você não vai chegar lá, você tem uma casa, você não vai derrubar a casa. Você vai melhorar a casa é boa. Você vai melhorar a casa, você vai ver o que está faltando, você vai ampliar, você vai reformar. Você não vai destruí-la. A modernidade destrói casas. A pós-modernidade, ela destrói o que ela própria construiu. É sempre. Então você nunca tem uma base sólida sobre a qual construir. Tudo sobre ideias novas, é sempre novidades. E aí nós chegamos às loucuras desse século XXI, que se ouve de tudo. É só ler as teses de mestrado das faculdades, não leia de ciências sociais, porque aí é manicômio. Mas é isso. Além do pensamento raso e ideias que não ligam A com B. Gostaria um pouco do panorama do século XIX, pós-Napoleão. Teve alguma reação? Você falou da reação contra o iluminista. Como é que foi essa reação? Houve um movimento anti-iluminista, porque o iluminismo, ele foi na França. A gente sempre fala da Europa como uma realidade única, não, uma realidade... Claro. Né? Só que a Alemanha, ela recepcionou esses ideais do iluminismo, mas com uma certa resistência, porque eles percebiam que aquela radicalização iria acabar, por exemplo, com a religião. Então, surge uma reação a isso. Uma reação, teoria de Kant, é uma reação a essa coisa da razão. Ele era um religioso, o Kant tentava salvar Se não me engano, ele era pietista, não era? Não? Daquela versão bem mais radical de seita. Pode ser, mas ele era religioso, sim, de base cristã, sim. E ele tentava salvar isso. Né? E o alemão, de um modo geral. Então, houve um movimento, e ele, no direito, ele vai se expressando com a escola histórica, os pandequistas, a escola histórica. E é nesse... Tem o historicismo também, que foi um desastre completo. Sim, né? Mas aí você vai ter o Savigny. Sabinho, exatamente. Então você vai buscar isso é um modo do pensamento alemão se desenvolver como reação ao iluminismo, a um período de, como é que é denominado? Não é humanismo, romantismo. Romantismo. Romantismo, Esse claro. romantismo, basicamente, é uma reação a isso.
Uma reação à razão se torna um movimento mais irracionalista e É tal. uma reação ao próprio Culto à discurso, natureza. porque o discurso iluminista ele era uma coisa e na prática era outra, né? Enquanto você está defendendo liberdade e igualdade, eles estão guilhotinando todo mundo, estão matando padres, freiras, estão deportando. Quer dizer, o discurso não casava na realidade com o que estava acontecendo. Isso também causava perplexidade. Então você surge essas escolas que vão influenciar profundamente o direito. Porque aí vamos voltar lá, o Código de Napoleão, um monumento. Napoleão dizia que o código dele não precisava ser interpretado. Bastava consultá-lo. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A realidade é dinâmica, a lei é estática. A lei já nasce envelhecendo. Ainda mais num contexto de revolução cultural, de revolução industrial e revolução social, né? Claro. Com a consequência da indústria. E o que aconteceu? A lei rapidamente começou a envelhecer. Então, aquela interpretação literal já não era mais suficiente. Então, você tinha que ter começou a se tentar estender, só que você estica a lei até um ponto. É quando começam a surgir escolas para tentar explicar. Quer dizer, a lei, o direito não decorre da lei exata, da lei técnica, da lei produzida. Vai se discutir a origem da lei como no fato social. Quer dizer, a lei é um movimento histórico, né? A lei, ela vai... A lei, os costumes, o modo de agir, ele é uma evolução do homem na história. E isso que produz o direito. Então, naquele código rígido e ficando velho, os juízes, as correntes que começaram a surgir justamente para discutir o problema da lacuna da lei, como que eu resolvo. E aí você vê a escola do direito livre, de Geni, de Ehrlich, de Kantarov, que eles vão dizer o quê? Eles vão começar da lacuna da lei, buscar onde? Na realidade. Buscar na realidade para preencher aquele fato. E isso vai criar um movimento, porque os primeiros, simplesmente, na ausência, você complementa. Só que essa ideia cresce, né? E eles começam a ir além do código, até do tal do Kantarov, ele diz assim, você deve ir à realidade para preencher a lei ou contra a lei. Porque aí você já tem muita influência do positivismo de Augusto Comte, porque ele pretende que a sociologia, que hoje nós poderíamos chamar de ciências sociais, né? Como o gênero, mas ela englobaria todas as áreas do conhecimento humano, inclusive o direito. Então, o direito pertencia à sociologia, como todas as outras áreas decorrentes naquela época. Então, o que acontecia? O direito passava a nutrir dentro do seu gênero. Então, você podia buscar na sociedade, na economia, explicações para o direito, ou principalmente para compor o caso concreto. Tá? Não baseado apenas na lei. Nesse exato momento, você cria uma situação em que o juiz está julgando de acordo com a realidade, com os princípios da realidade e não com o direito. Você tem exatamente um modelo, exatamente um antecessor do que ocorre hoje naquilo que nós chamamos de ativismo judicial. Em que o juiz, baseado em princípios, daqui a pouco a gente chega ele determina. nele. Eu queria que abordasse um pouco sobre o Kelsen e o Tribunal de Nuremberg. Aí a gente vai para o ativismo. Uhum. Então, só para dar uma linha lógica, esse período foi em que houve um ativismo judicial no final do século XIX. Mas não tinha esse nome, né? Não. Esse não nome tinha é novo. esse nome. Esse é um avant la lettre, né? Exatamente. Aí eu que tô cometendo esse, como se diz, esse anacronismo. Mas havia esse movimento do juiz abandonar a lei. Abandonava a lei e julgava de acordo com a cabeça dele. Com os princípios dele. Só que, em seguida, esse não foi um movimento exitoso e na virada do século o que você tem é a vitória do positivismo, que tudo isso é positivismo, tá? São só aspectos, né? Tudo é o positivismo de Hans Kelsen.
Então, como eu já disse, ele tem um ordenamento lógico, escalonado, piramidal, e ele passa a ajustar, e ele, digamos Que assim, a norma hipotética fundamental, aí vem a hierarquia das leis, exatamente. até chegar às portarias ali. E ele vai prevalecer. E veja um detalhe, ele não prevalece à toa. Que quando nós pegamos, por exemplo, essa escola o direito histórico, os pandetistas, você direto ao fato, ela tem muita influência das questões, por exemplo, da esquerda, do pensamento de esquerda, do pensamento socialista lá atrás. Tá? Hans Kelsen, ele se alinha muito, assim como o Código de Napoleão, ao movimento liberal. Ele se alinha muito mais ao movimento liberal. E com a evolução da técnica, da empresa, dos grandes capitais, ele vai predominar. Os grandes capitalistas. Vai prevalecer esse sistema e ele vai ser o modelo, viu, para o Brasil, o Código Civil. Sim, claro. Não, ele teve amplo domínio no direito. Amplo domínio. Bom, mas eu estudei, os professores adoravam o Kelsen. A gente era obrigado a ler a teoria pura do direito e aceitar tudo aquilo ali da norma hipotética fundamental. É cansativo. Cansativo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.